Olá, meu nome é Soraya Matos, eu sou médica de família e comunidade e médica teleconsultora do Telesaúde Bahia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre asma e vou trazer uma atualização do GINA 2023 em relação ao manejo da asma. Bom, o que é o GINA, né? A GINA é uma organização médica que reúne informações em relação ao manejo da asma em adultos e crianças, com o objetivo de diminuir a morbidade e mortalidade relacionada à asma. Vamos entender primeiro o que é asma, né? A asma é uma doença respiratória crônica, frequente no atendimento da atenção primária à saúde, com prevalência estimada em 4,4% em adultos e 20% em crianças e adolescentes. Ela é caracterizada por ser uma doença inflamatória crônica das vias aéreas respiratórias, onde há uma maior responsividade dos brônquios a diferentes estímulos externos. Como consequência disso, há a produção de secreção e contração da musculatura dos brônquios, resultando na dificuldade da passagem do ar pelas vias respiratórias e que pode ser reversível espontaneamente ou com tratamento medicamentoso. O diagnóstico da asma é baseado na avaliação clínica desse paciente e através também de testes funcionais, como a espirometria com prova broncodilatadora. A espirometria, ela busca confirmar a limitação ao fluxo aéreo expiratório e avalia a sua reversibilidade com o uso do broncodilatador. Ela é essencial para o diagnóstico e acompanhamento do paciente, porque através dela a gente pode observar se é uma piora da obstrução ou melhora com o tratamento. A asma ela é caracterizada por episódios recorrentes de tosse, que pode ser seco ou com secreção, sensação de aperto ou opressão no peito, chiado no peito ou sibilância, aquele chiado, né, tipo um miadinho, então essa é a sibilância, falta de ar e despertares noturnos por conta de falta de ar ou tosse. E todos esses sintomas, eles melhoram com o uso da nebulização com broncodilatador ou com o uso do dispositivo inalatório, né, que é popularmente chamado de bombinha, mas o nome correto é dispositivo inalatório. No SUS, nós temos, né, pela farmácia popular, o salbutamol, que é um spray, que é utilizado no momento da crise. Os sintomas da asma, eles aparecem por diversos fatores. Podem ser por infecções das vias respiratórias, mudança de temperatura, cheiro forte, produtos de limpeza, fumaça, pólen, pó de serra, até exercício físico pode desencadear uma crise de asma, pelos de animais e pássaros. Então, os fatores são bem diversos, cada paciente deve reconhecer o seu gatilho para poder tratar e evitar a exposição, né, a esses fatores desencadeantes da crise. Bom, todo paciente com asma, quando ele chega à consulta, nós devemos investigar se esse paciente está bem controlado ou não, porque isso vai definir o seu tratamento. E as quatro perguntas chaves que nós devemos fazer devem ser relacionadas aos sintomas das últimas 4 semanas. Então, é importante perguntar se ele teve ocorrência de sintomas respiratórios, limitação para atividades físicas no seu dia a dia, se for necessário o uso de medicações de resgate, né, no caso, o Aerolin, o Salbutamol, que é o broncodilatador, ou se esse paciente teve despertar noturno por conta da asma, de falta de ar, de opressão no peito, enfim. Se esse paciente diz sim a qualquer uma dessas perguntas, ele já tem uma asma não controlada. Sim, a 3 ou 4 dessas perguntas, ele tem uma asma não controlada e precisa investigar o que está acontecendo, se é adesão ao tratamento, se está usando corretamente o dispositivo inalatório, se esse paciente está exposto aos alérgenos, ou realmente a dose pode estar inadequada do medicamento, é necessário fazer essa mudança. Se ele diz não a todas as perguntas, está com a asma bem controlada. Bom, os pilares do tratamento da asma são baseados em 2 medicamentos, que é o corticoide inalatório, que é uma medicação de controle, que ela vai atuar desinflamando as vias respiratórias, como, por exemplo, a budesonida ou a beclometasona, né? A dose desses medicamentos varia de dose baixa, média ou alta. Essa dose vai variar de acordo com o controle da asma desse paciente, né? De acordo com a gravidade dessa asma. E o outro medicamento é o broncodilatador, que é uma medicação que atua para tratar o sintoma. Aquela falta de ar, ela resolve rapidamente, porque ela vai atuar abrindo os brônquios, relaxando o músculo das vias respiratórias. E existem 2 tipos, que é o broncodilatador de curta ação, que é o salbutamol, ou a sigla SABA, que vocês vão ver a seguir, né, durante os slides, essa sigla. Então, é importante se familiarizar. E o broncodilatador de longa ação, que é o formoterol, ou LABA. Bom, o tratamento da asma tem por objetivo controlar os sintomas,
minimizar os riscos de futuras exacerbações graves e evitar a limitação irreversível do fluxo aéreo. Bom, o tratamento ele é realizado através de manejo sequencial, ou seja, você começa com a dose e vai avaliando a resposta desse paciente. Se esse paciente não controla a asma, você tem que aumentar a dose ou acrescentar outro tipo de medicamento. É como se fosse uma escadinha, né? Um passo a passo. Os pacientes que conseguem alcançar um controle satisfatório dos sintomas, né? Eles devem manter o tratamento no estágio com a menor dose de medicamento possível para controlar aquele sintoma. Se ele não consegue ter um controle adequado, ele vai ter um aumento progressivo dessa dose, que é o estágio seguinte. Bom, os medicamentos disponíveis no SUS, né, nós temos os medicamentos que nós podemos conseguir pela farmácia popular, né, sem muita burocracia, digamos assim, né, só precisa da receita médica, que consegue pelas farmácias de rua, sem ser pela unidade de saúde da família, por exemplo, né? Também consegue lá, mas consegue em outras farmácias credenciadas ao SUS. Então, nós temos o brometo de ipratrópio, a beclometasona, que é o Clenil, que é o corticoide inalatório. Temos também o salbutamol spray, que é aquele que tem aquele dispositivo inalatório, que eu mostrei previamente, e tem também na forma de o medicamento na forma de para fazer nebulização, né, que é em gotas. Também é possível encontrar, no caso, o brometo de ipratrópio. Então, resumindo, é o Clenil e o Aerolim, basicamente. São os mais comuns de encontrar, e o brometo de ipratrópio. Já outros medicamentos que são utilizados na asma de difícil controle, também são disponibilizados pelo SUS, porém, para conseguir é necessário passar pela consulta com um especialista, porque é necessário ter um preenchimento de um ALME, né, que é um laudo para solicitação de medicamentos de componente especializado. Então, nós temos disponível pelo SUS o formoterol com budesonida, que é a combinação, o formoterol com a dose da budesonida, ela varia, né? Então, tem a dose baixa e a dose mais alta, assim como a dose do formoterol. E temos também medicações para asma grave de difícil controle, que é a imunoterapia com omalizumab ou mepolizumab, mas, como eu comentei previamente, esses medicamentos, para ser obtido, né, é necessário ter acompanhamento com um especialista, porque é necessário ter esse encaminhamento, mas já estão disponíveis pelo SUS. Bom, então, todo paciente com asma deve andar com um plano de ação, com broncodilatador e corticoide inalatório, porque são esses dois medicamentos que vão atuar para tirar o paciente daquela crise e atuar desinflamando os brônquios, né? O plano de ação é um material que o médico, né, oferece ao paciente na sua consulta, em que vai ter por escrito como o paciente deve proceder diante de uma crise. Então, todo paciente com asma deve ter o seu plano de ação realizado em consulta pelo seu médico. Bom, e o que é que de fato... Bom, então o que é que mudou no na GINA 2023? A GINA, ela recomenda atualmente o uso combinado do broncodilatador de curta ação com o corticoide inalatório, que pode ser usado tanto de forma separada, né, dois dispositivos isolados, tipo Clenil, Aerolim, por exemplo, ou um dispositivo em que vinha as duas medicações juntas. Nos momentos em que há exacerbação da asma, ou seja, tosse, falta de ar, opressão torácica, tanto para adultos quanto para adolescentes. Porém, é importante deixar claro que essa recomendação é sempre pensando na hipótese em que esse paciente não tem acesso ao corticoide inalatório com formoterol, que é o tratamento preferencial de primeira linha, né? Mas pensando no paciente que não tem acesso a essa medicação, em que ela não está disponível, é possível usar o broncodilatador de curta ação com corticoide inalatório. E por que foi feita essa mudança? Porque viu-se que quando o paciente faz uso do corticoide inalatório com o broncodilatador de curta ação, há uma redução no risco de exacerbações graves, em comparação àquele grupo de pessoas que usam apenas o broncodilatador. Certo? Então, é importante lembrar que a GINA não recomenda mais o tratamento da asma apenas com broncodilatador de curta ação, tanto em adultos, adolescentes ou crianças de 6 a 11 anos. E essa medicação, né, o broncodilatador, ela é muito eficaz, sim, para alívio rápido dos sintomas da asma. Só que
o paciente que usa apenas ela e não faz uso do corticoide inalatório aumenta maior risco de ter alguma complicação ou uma exacerbação grave lá na frente. Então, por isso é importante incentivar o uso do corticoide inalatório com broncodilatador. Bom, como eu falei previamente, né, o tratamento da asma, ele vai ter uma evolução, com um estágio 1, 2, 3, 4. Cada estágio vai ter uma alteração na dose do corticoide inalatório, como vocês podem ver na imagem, né? Tem a dose baixa, a dose média, a dose alta. E essa dose do corticoide, ela vai variar de acordo com os sintomas do paciente. Então, o paciente que está no estágio 1, o paciente que tem asma leve, então ele pode usar ou não a dose fixa de corticoide diariamente, e quando precisar, durante uma crise, ele pode fazer o uso do broncodilatador com corticoide inalatório. Então, o paciente de estágio 1 é um paciente que tem sintomas basicamente, não tem fatores de risco para exacerbação, tem sintomas menos do que 2 vezes no mês. Esse paciente não precisa usar um tratamento fixo com corticoide inalatório, ele vai usar apenas quando tiver sintomas, o corticoide inalatório com broncodilatador. E o estágio 2 é aquele paciente que já tem sintomas um pouco mais frequentes, mas não tem diariamente, 2 vezes no mês é algo bem mais esporádico também, mas já pode ser usado um tratamento fixo com corticoide inalatório diariamente e, quando necessário, o uso do broncodilatador com corticoide inalatório. O paciente que está no estágio 3 ou 4 é um paciente que já tem uma asma mais moderada, em que ele precisa realmente fazer uso diário de corticoide inalatório, combinado com formoterol, que é um broncodilatador de elongação. E, quando necessário, durante uma crise, ele pode fazer uso tanto dessa mesma medicação que ele faz para o tratamento da asma, que é o corticoide com formoterol, então, ele pode fazer uso, então, essa medicação para o tratamento quanto para a crise. Mas, numa situação aqui de disponibilidade da medicação, ele também pode fazer uso do broncodilatador de injeção, que seria, por exemplo, um Aerolin com um Clenil. Certo? Então, o estágio 5 já é aquele paciente que não responde ao tratamento do estágio 4, que já é necessário associar, por exemplo, um tratamento com imunoterapia, por exemplo, um imunolizumab, ou então, antagonista do leucotriene. Então, a asma mais difícil controle já deve estar em acompanhamento com especialista, inclusive, nesse estágio mais grave. Importante lembrar que em todos os estágios da asma, né, seja do 1 ao 5, todos os pacientes devem sempre ser questionados durante a consulta em relação ao controle ambiental. Então, é importante perguntar se onde ele vive tem mofo, se tem pelo de animais, se tem exposição à fumaça, porque tudo isso influencia no controle. É importante avaliar a técnica inalatória. Então, às vezes, o paciente está usando o dispositivo inalatório, né, a medicação, de forma errada, e por isso não está tendo um bom controle. Não necessariamente é porque a dose do medicamento está baixa. Então, é importante também avaliar se ele pratica algum exercício físico e sempre perguntar aquelas 4 perguntas que eu falei lá atrás, que consegue avaliar se essa asma está bem controlada ou não. Então, é importante sempre perguntar sobre se ele acorda à noite, se ele faz uso diário da medicação de resgate, se a asma traz alguma limitação para o seu dia a dia, né? E se ele faz uso frequente do broncodilatador de encurtação, que é de medicamento de resgate. Bom, só para a gente repassar mais um pouquinho sobre essa parte do tratamento, então lembrar que o corticoide inalatório, o formoterol, né, quando disponível, é realmente o tratamento de primeira linha, tanto para tratamento de controle, quanto para na disponibilidade dele, nos pacientes do estágio 1 e 2, pode ser feito uso apenas do corticoide inalatório com broncodilatador de curta ação. Então, por exemplo, o Clenil, o Aerolin, né, que tem disponível na farmácia popular. Então, o paciente nesses 2 estágios pode fazer uso dessa medicação conforme a necessidade. Já o estágio 3 em diante, é necessário sim fazer uso de um broncodilatador de elongação com corticoide inalatório. Como eu falei previamente, esses medicamentos estão disponíveis pelo SUS, porém é necessário, né, o preenchimento do LME a partir da avaliação do médico especialista, mas essas medicações já estão disponíveis para o tratamento da asma moderada a grave. E é importante lembrar também que, antes de mudar o tratamento do paciente, ele tem que ficar pelo menos 3 meses com aquela dose do medicamento para avaliar se há uma resposta e sempre questionar sobre o controle ambiental, a técnica inalatória e reavaliar o controle desse paciente. Não tendo um sucesso adequado, aí sim você pensa em progredir a dose
do corticoide inalatório, associação com outro medicamento para ele. Bom, nessa tabela aqui eu trago as doses do corticoide inalatório, né, o que é uma dose baixa, uma dose média, uma dose alta, e tem também as combinações do valprool com budesonida ou com a beclometasona, certo? E nessa tabela também ele mostra as doses máximas e que pode ser feito quando o paciente usa uma medicação combinada. Então, ele pode ser usado tanto para o tratamento de controle quanto para a crise. E aí é bom ficar atento à questão da dose máxima que ele indica, né, durante o dia. Bom, o paciente com asma, né, que é acompanhado na unidade de saúde da família, pela atenção primária à saúde, então, sempre que ele comparece à consulta, tanto com enfermagem, com médico, deve ser avaliado em relação a vários itens do seu dia a dia que interferem no controle da doença. Então, é importante avaliar a questão psicossocial dele em relação à família, se ele sabe direito o que é que ele tem, o que é a doença, que às vezes o paciente não sabe nem o que ele tem, por que ele tem que usar aquela medicação, então é importante esclarecer isso. É importante avaliar o controle ambiental, como eu falei previamente, né? Incentivar a cessação do tabagismo do paciente e dos familiares, porque às vezes ele convive com pessoas que fumam, o que pode agravar sua doença, por exemplo. Incentivar a limpeza do ambiente onde ele mora, troca de roupa de cama, né? Cuidar para evitar de mofo, contato com os alérgenos, né? Que desencadeiam a asma. É importante orientar sobre os medicamentos que podem precipitar uma crise, como anti-inflamatórios, beta-bloqueadores. É importante também incentivar a realização de atividade física regular e orientar sobre a questão do uso do medicamento antes de realizar atividade física, porque tem algumas pessoas que desencadeiam uma crise de asma de acordo à prática de exercício físico. Então, é importante orientar também sobre isso. Incentivar também, né, a imunização é muito importante, né, a vacina da influenza e contra a pneumocócica 23 são vacinas disponíveis, né, pelo SUS para esse público. E, claro, também incentivar a vacina contra a Covid-19, porque são vírus que podem estar piorando e trazendo uma exacerbação da asma. Então, sempre é importante ficar atento ao cartão vacinal do paciente com asma. Pacientes que têm alergia, por exemplo, tem rinite alérgica associada à asma, é importante também tratar essa rinite alérgica, ficar atento aos sintomas, e sempre, sempre, sempre avaliar como esse paciente está fazendo o uso dessa medicação. Como eu falei, é muito comum eles usarem errado o dispositivo inalatório na hora de colocarem, né, na hora de usar, colocam errado, ou então, na hora que eles colocam na boca, eles expiram logo em seguida, então a medicação sai. Então, é importante sempre avaliar como esse paciente está fazendo o uso da medicação. Outra coisa muito importante é fazer, como cada dispositivo vem com cerca de 200 doses, às vezes o paciente também pode acabar a medicação e ele está usando um dispositivo vazio, que continua saindo uma fumaça, mas não é medicação. Então, é importante ficar atento a alertar o paciente em relação à questão de você pegou a medicação hoje, se ele tem uma dose prescrita, vamos supor, de 4 doses por dia do Clenil, então ele vai a menos de 2 meses. Então, ele tem que ficar ciente que ele vai ter que ir na farmácia para pegar essa medicação nesse intervalo correto, porque senão ele vai chegar ao fim daquela medicação e vai ficar sem usar nada, correndo o risco de ter uma crise porque não está tratando adequadamente a asma, né? Outra coisa importante é o paciente que faz uso do broncodilatador, em que ele faz uso, tipo assim, ele usa muito dispositivo inalatório do broncodilatador. Ele acaba, dentro de um mês, ele acaba um frasquinho, é um sinal de gravidade, que ele não está com a asma controlada e que ele precisa realmente rever o tratamento junto com o seu médico, porque ele usa o tempo todo o broncodilatador para sair da crise, mas na verdade ele não está tratando a asma, ele está correndo o risco de ter uma exacerbação mais grave e até fatal. E o agente comunitário de saúde é um agente muito importante no tratamento do paciente com asma, porque ele vai na casa do paciente, ele conhece o dia a dia, então ele vai fazer aquela busca ativa, né, do paciente com asma, pode convidar para vir a consulta, para poder fazer o tratamento. Então, a gente de saúde tem que saber o que é asma, poder identificar na comunidade aqueles pacientes que precisam desse apoio da atenção primária. O agente comunitário de saúde, ele vai estar em contato com a família, então vai estar sabendo se esse paciente teve uma crise grave, se esteve internado, se ele está usando a medicação corretamente ou não. É importante também orientar sobre os sinais de gravidade da asma, verificar se esse paciente está fazendo o uso correto, reconhecer os sintomas da asma e os fatores desencadeantes, né, os gatilhos que podem levar esse paciente a ter uma crise grave,
Sempre também incentivar os pacientes que estão acima do peso a perder peso, porque isso ajuda muito no controle da asma, além de sempre também incentivar a cessação do tabagismo, tanto do próprio paciente como das pessoas que convivem com o paciente com asma. Bom, para finalizar, eu trago essas duas dicas muito importantes, né, para o profissional da atenção primária que atua atendendo pacientes com asma, que são o material do Telesaúde, do Rio Grande do Sul, que é o Telecontas Asma, em que ele traz todo o material em relação ao manejo da asma, em relação ao diagnóstico, tratamento. Tem também o plano de ação, que eu falei previamente, né? Eu não detalhei o que é o plano de ação, mas nesse material você pode fazer o download e preencher na consulta com o seu paciente e dar a ele. Na verdade, tem que ter realmente impresso na unidade de saúde da família para o médico preencher. E todo paciente com asma deve andar com o seu plano de ação. Que nesse material vai ter explicando como o paciente deve proceder durante uma crise. Ele vai explicar quantas doses do Aflenil ou do Aerolin ele deve fazer uso naquela crise, quando ele deve fazer uso do corticoide inalatório, quando ele deve procurar a unidade de emergência por conta da asma. Já esse outro material é da Fundação Proar, que é uma fundação que trabalha disseminando informação sobre asma, e eles fizeram essa cartilha sobre asma, que é para os pacientes. Então, você pode entrar nesse site e fazer download. É bem didático, é importante que os pacientes tenham acesso, porque tem muita figura, é bem autoexplicativo, então facilita tanto para o paciente ter em casa, como para o enfermeiro, o médico que atende esse paciente com asma, explicar na consulta sobre os fatores desencadeantes, como deve ser usada a medicação, tudo certinho. E esse link abaixo é o link daqui da CESAB, né, da Bahia, em que tem um material todo sobre asma em relação às medicações de alto custo, né, que pode ser conseguidas pelo SUS, mas nesse material ele explica como conseguir, quais medicamentos preencher, tudo certinho. Então, vale a pena conferir esses três sites para poder ter mais informação para ajudar no acompanhamento desses pacientes com asma, atenção primária. Muito obrigada pela atenção durante essa aula. E se você ficou com alguma dúvida em relação ao manejo do paciente com asma, atenção primária à saúde, você pode realizar uma teleconsultoria para o Telesaúde Bahia, que nós estamos dispostos a te ajudar lá através da teleconsultoria especializada. Muito obrigada.